A neblina constante, a arquitetura antiga e a sensação de isolamento, somadas a uma série de lendas e histórias contadas por diversos moradores ao longo dos anos, deram vida à longa lista de mistérios de Paranapiacaba. Uma região rodeada de uma atmosfera sombria e personagens de todo tipo. Desde aparições de antigos moradores, a passagem de um trem fantasma e diversas histórias dignas de um filme de terror. Boa noite, estranhas. Eu sou Noroko e hoje vamos conhecer algumas das sinistras histórias de Paranapiacaba, um distrito do município de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. O episódio de hoje foi possível graças à sugestão de um dos nossos queridos ouvintes. E durante a produção deste episódio, pude reviver uma época muito boa quando voltava ansiosa da escola para assistir os causos do programa Balanço Geral na TV. Como muitos brasileiros, eu amava assistir às visitas do Geraldo Luiz a cidades com histórias peculiares. A forma que esses programas eram gravados e o mistério que nos deixava na ponta da cadeira com certeza marcou a memória de muitos que viveram essa época da TV brasileira. Espero que hoje possamos reviver um pouco desse mistério. Então chegue mais perto, coloque os fones de ouvido e prepare-se, porque você pode ser o próximo protagonista destas estranhas histórias, que você só encontra aqui no podcast Pesadelos Reais. Paranapiacaba surgiu como centro de controle operacional e residência dos funcionários da Companhia Inglesa de Trens São Paulo Railway, companhia que, devido a uma concessão, veio para o Brasil para trabalhar no sistema ferroviário na Serra do Mar. A companhia operava as ferrovias que realizavam o transporte do café produzido no interior do estado até o Porto de Santos. Em 1867, a primeira linha foi inaugurada e tinha 11 quilômetros de extensão. Ela começou a ser construída em 1861 e teve Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá, como um dos seus maiores acionistas e idealizadores. Ele foi um importante comerciante, industrial e banqueiro conhecido pela sua contribuição à industrialização do Brasil no período do Império. Em 1859, ele se comunicou com o engenheiro ferroviário britânico James Brumless, que veio para o Brasil e deu viabilidade ao projeto. Sua execução foi responsabilidade de Daniel Maxton Fox, outro engenheiro inglês que voltará a ser mencionado mais adiante nesta história. Por causa da instabilidade do terreno, a construção da ferrovia foi quase artesanal. E por esse motivo, temendo um possível desmoronamento, não foram utilizados explosivos durante a construção. As rochas foram cortadas com talhadeiras e pequenas ferramentas manuais, e paredões de até 3 metros de altura foram construídos ao longo da estrada de ferro. A construção do sistema ferroviário foi tão importante para o desenvolvimento econômico da região que em 1896 a companhia inglesa criou uma vila essencialmente de ferroviários, com construções de madeira no estilo inglês. A segunda linha começou a funcionar somente em 1900, 33 anos após a construção da primeira. Os trens puxados com sistema funicular eram os maiores do mundo em sua época. Mais tarde, em 1907, a vila foi chamada de Paranapiacaba. O nome originou-se do termo tupi, que significa lugar onde se vê o mar. Mas até 1945, a estação continuou a ser chamada de Alto da Serra. Histórias de assombrações já circulavam pelas ruas geladas e envoltas na névoa densa que costuma cobrir a vila, principalmente em torno aos túneis do sistema ferroviário, sendo alvo de inúmeras lendas e histórias sinistras disseminadas desde aquela época, até mesmo entre os próprios ferroviários. Algumas dessas lendas tiveram origem no fato de muitos operários terem morrido durante a construção dos túneis. Existem evidências de que muitas pessoas escravizadas foram utilizadas nas obras da ferrovia, que ligava a região de Jundiaí ao Porto de Santos. Embora a Vila Operária tenha sido concebida como um espaço livre de escravidão e a legislação da época proibisse o uso de mão de obra escrava,
na construção de ferrovias, é amplamente documentado que essa regra não era seguida, devido à pouca fiscalização. Por esse motivo, muitos acreditam que diversas pessoas que participaram na construção do sistema ferroviário de Paranapiacaba teriam morrido devido à exaustão e o trabalho extremamente pesado e perigoso. Acredita-se que muitos corpos desses operários foram enterrados em valas comuns dentro do túnel, que eles próprios ajudaram a construir. Ao longo dos anos, muitos moradores relataram que é possível ver vultos e ouvir vozes no local do túnel, que ficou conhecido como o Túnel dos Mortos, e em torno aos restos de um trem antigo que dizem que todas as sextas-feiras, à meia-noite, é possível ouvi-lo chegando, como se o tempo nunca houvesse passado, e ainda conservasse vivas as imagens de um passado próspero e sombrio. Moradores relataram que ainda é possível ouvir o som do trem chegando na vila, e até mesmo podem sentir o deslocamento de ar saindo do 13º túnel, causado pela alma desse trem, cuja caldeira teria explodido. E entre a 4ª e 5ª plataforma, pessoas disseram poder ouvir gemidos dos funcionários que morreram durante a construção da ferrovia. A vila foi muito influenciada pelos costumes ingleses, onde o controle rígido das normas e dos horários de trabalho eram personificados na torre do relógio da vila, e a vigilância continuava em uma mansão no alto de uma subida, construída para ser a casa e o centro de controle operacional do engenheiro-chefe inglês Daniel Fox, onde morava com sua esposa, sua filha e seu genro. A mansão foi apelidada pelos ferroviários de Castelinho, e a posição estratégica do lugar proporcionava uma visão privilegiada de todo o parque ferroviário e a estrutura da vila. Esse local, que atualmente é um museu, também ganhou fama de estar assombrado, e segundo alguns relatos, é possível ouvir sons estranhos em um dos quartos, e algumas pessoas contaram que viram um fantasma similar a um dos quadros pendurados na parede, onde Fox aparece sendo retratado ao lado de sua esposa. Funcionários do atual museu relataram que é possível ouvir o som de passos, madeira rangendo e ruídos de louça, antes da aparição de um espectro muito alto, que costuma ser visto andando pelos cômodos, abrindo e fechando portas e descendo as escadas do castelinho. Muitos acreditam que se trata do mesmo fantasma de Daniel Fox, que media mais de 2 metros de altura e costumava descer as escadarias todas as manhãs no mesmo horário, para tomar o café da manhã na cozinha. Ao que parece, Fox permanece fazendo a mesma rotina, sempre vigilante e metódico, até mesmo no pós-vida. Na época, a vila também contava com um mercado, um posto de saúde, um vagão ambulância e até mesmo um vagão funerário, onde os velórios eram realizados dentro da composição entre Santos e Paranapiacaba. Também havia um centro de recreação, conhecido como União Lira Serrano, um campo de futebol e construções mais simples de madeira, chamada de casa de solteiros, ou barracos, que serviam para alojar um grande fluxo de homens solteiros que preenchiam as vagas de ferroviários. No Clube Lira Serrano eram realizados bailes temáticos e recepções aos barões do café, que paravam em Paranapiacaba quando viajavam do interior de São Paulo para Santos. Nesse local, com o fim dos grandes bailes, vigias noturnos começaram a relatar a presença de uma mulher que aparecia dançando sozinha num salão vazio e com as portas trancadas. Isso ocorria quando a pintura de uma mulher que estava pendurada na parede desaparecia da tela. Somente quando a conhecida como Dama do Lira deixava de ser vista no salão e seus passos animados no chão de madeira paravam de ser ouvidos, o quadro voltava ao normal. Mas essa dama não foi o único fantasma conhecida do Lira Serrano. Funcionários da secretaria do clube contaram que haviam encerrado seu trabalho administrativo quando decidiram ficar um pouco do lado de fora para conversar, antes de voltar para casa. Era tarde da noite quando um deles avistou um homem alto usando um chapéu. Ele estava parado na janela do lado de dentro do clube. Todos os funcionários presentes na ocasião puderam ver aquele homem peculiar e, estranhados com a cena,
abriram a porta para ver quem poderia ter entrado, mas não encontraram ninguém dentro do clube. Outra história muito conhecida da vila se refere ao local conhecido como Poço das Moças, um enorme piscinão natural onde antigamente as mulheres da vila iam montadas em mulas carregadas de roupa suja, e após lavarem as roupas, elas costumavam se banhar no local. O poço era frequentado apenas por mulheres com essa finalidade, e a lenda diz que 3 jovens teriam morrido afogadas há muito tempo atrás, mas passaram a ser vistas por outras pessoas como se suas almas tivessem ficado presas nas águas, para afastar os campistas desavisados que ousam passar a noite pela mata fechada. Outra lenda diz que numa terça-feira, 4 jovens da vila haviam descoberto uma cachoeira na mata. Então, no dia seguinte, eles decidiram retornar, agora melhor equipados, para explorar o local. Eles andaram muito até quase anoitecer, mas não encontraram o local onde haviam visto a cachoeira. E de repente, os jovens começaram a ouvir batuques de tambor e perceberam que estavam sendo perseguidos por algo no meio da mata. Então correram para se esconder e conseguiram voltar para a vila. Mas no dia seguinte, uma quarta-feira, os jovens descobriram que haviam entrado na mata em um 17 de julho, o dia do Curupira, personagem do folclore brasileiro que protege as florestas e os animais. Essa lenda tem diferentes representações em cada região do país. Em alguns locais, ele é representado na forma de um duende ou um menino pequeno, com cabelos vermelhos, dentes afiados e pés para trás. Ele costuma fazer assobios ensurdecedores e suas pegadas, ao contrário, seriam usadas para desorientar os caçadores. Entretanto, em outras regiões, ele não possui o famoso cabelo vermelho e leva um machado nas mãos. Alguns campistas relataram ouvir barulhos na madrugada, como se alguém estivesse cortando as árvores com um machado. Entretanto, no dia seguinte, não encontraram nenhum tronco tombado, nem nada que explicasse a origem daquele som. E por esse detalhe, talvez o próprio Curupira fosse responsável pelo som do machado que os campistas relataram ter ouvido na mata no meio da noite. Outra história conhecida diz que quando os ingleses viviam na vila, eram em sua maioria religiosos protestantes e anglicanos. Na parte alta, ainda permanece a Igreja Católica Bom Jesus de Paranapiacaba. E para anunciar as cerimônias, procissões, missas de 7º dia e cortejos fúnebres, aos moradores católicos da parte baixa, o padre da época usava uma árvore conhecida como pau da missa, um eucalipto africano centenário, que devido à sua localização, entre a parte alta e a parte baixa, se tornou um símbolo de Paranapiacaba, pois servia como suporte para informações da comunidade e integrava as 2 partes da vila. A lenda diz que se alguém bater 3 vezes à meia-noite nessa árvore, seria possível ver um fantasma de alguém cujo nome apareceria anunciado no pau da missa. A próxima história diz que os trens estacionados na vila eram imã para os criminosos. Por isso, o guarda noturno era encarregado de cuidar dos quarteirões onde moravam os trabalhadores ferroviários. Então, para checar se as pessoas estavam bem, o guarda costumava bater 3 vezes na porta. Se o morador respondesse com outras 3 batidas, o guarda seguia em frente. Entretanto, apesar do guarda ter morrido há muito tempo, ainda existem relatos de batidas nas portas nas casas dos moradores, como se o guarda ainda permanecesse zelando pela segurança da região, mesmo após tantos anos. A atual estação da vila não fica mais no prédio construído pelos ingleses no final do século XIX, pois o prédio original tinha trilhos pelos 2 lados e era bem maior que o atual, mas foi destruído em um incêndio em 1981. Antes desse incêndio, a estação já havia sido desativada em 1977, sendo substituída pelo prédio atual. Outras histórias de incêndios marcaram a história da linha Santos-Jundiaí. E em 1946, parte da Estação da Luz, na região central da capital paulista, também foi destruída pelas chamas. Esse incêndio ocorreu 2 dias antes do término da concessão da empresa São Paulo Railway. Documentos importantes sobre o contrato com os ingleses foram destruídos,
E tanto no caso de Paranapiacaba quanto na Estação da Luz, houve suspeita de incêndio criminoso. Com a decadência do aparato ferroviário nos anos 70, a degradação de todo o complexo funicular e o abandono da vila nos anos 90, a Prefeitura de Santo André comprou todo o complexo histórico de Paranapiacaba, criando o desafio de se reinventar e sustentar a vila com base no turismo histórico e ecológico, nos inícios dos anos 2000, quando as peculiares histórias da vila voltaram a ser contadas. Esses causos, disseminados entre gerações, foram responsáveis pela construção de uma identidade própria da vila, que difere muito das outras regiões em volta. E apesar de causarem opiniões diferentes entre os moradores, continuam sendo parte até hoje do patrimônio cultural e material de Paranapiacaba, chamando a atenção de inúmeros turistas todos os anos. Durante as investigações feitas para o roteiro deste programa, encontrei mais 2 pequenos relatos de pessoas que tiveram encontros com o sobrenatural em suas visitas à vila. Uma moça que chamaremos de Júlia relatou que sua amiga, junto ao marido e a filha, fizeram uma viagem a Paranapiacaba. E, como qualquer turista, tiraram muitas fotos pelos locais mais conhecidos da vila. Entretanto, em uma dessas fotos, a família entrou em um dos vagões abandonados e tiraram uma foto em família. A mãe podia ser vista, sentada e sorrindo, em uma das cadeiras do trem. Algum tempo depois, quando a família voltou animada para casa e mostraram as fotos que tiraram durante a viagem para Júlia, ela percebeu que na foto tirada dentro do vagão havia um vulto estranho atrás do vidro da porta do vagão abandonado. A figura parecia estar olhando para sua amiga no momento em que tiraram a foto. Todos ficaram em choque quando perceberam a estranha presença que os observava bem de perto dentro daquele vagão. No segundo relato, uma moça que chamaremos de Rosa contou que certa vez, enquanto dirigia para sair de Paranapiacaba, percebeu que uma neblina muito forte cobriu toda a sua visão. Ela estava muito assustada e não queria parar, mas era impossível enxergar o caminho. De repente, a motorista sentiu que ela e o carro foram levados para fora da neblina, como se almas bondosas, que conheciam muito bem os perigos do nevoeiro, houvessem aparecido para ajudar quando perceberam o seu desespero. Ela relatou que essa foi uma experiência incrível, porém muito assustadora, e que antes mesmo disso acontecer, ela havia sentido presenças estranhas na vila, e por isso ela nunca mais voltou. O controle rígido dos ingleses, o frio inclemente, o nevoeiro que às vezes impedia a chegada da luz durante meses e o trabalho extremamente perigoso causaram incontáveis mortes entre as pessoas que trabalhavam forçadamente nas construções da ferrovia. Para quem acredita, não seria impossível que em um cenário assim, as almas daqueles que sofreram mortes trágicas e violentas permaneçam presas nos locais aos quais estavam ligados em vida, revivendo eternamente os vestígios de um passado muito difícil para alguns e sumamente próspero para outros. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Me siga para não perder os próximos episódios e deixe nos comentários quais outras histórias gostariam de ouvir por aqui. Me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais, ouça e assista este e outros episódios disponíveis no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. E se quiser apoiar este projeto, considere ser um apoiador. A partir de R$6 mensais, você estará me ajudando muito a manter este projeto em pé. Procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.